O sol de dezembro entrava pelas janelas da pequena sacristia da igreja Nossa Senhora da Esperança, iluminando o vestido branco que parecia flutuar no cabide. Cibele observava seu reflexo no espelho oval, emoldurado em madeira antiga, mal acreditando que aquele momento havia finalmente chegado. "Você está linda, filha", sussurrou sua mãe, Carmen, ajeitando o véu de renda que havia pertencido à avó de Cibele. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso. Cibele sorriu, segurando a mão de sua mãe. Fazia 3 anos que havia perdido o pai, e aquele seria o primeiro grande momento da vida dela sem a presença dele. Mas Jonathan havia prometido que seria o pai, o marido, o parceiro que ela merecia. Ele havia preenchido o vazio. "Mãe, você acha que papai aprovaria o Jonathan?" perguntou Cibele, uma pontada de insegurança atravessando seu peito. "Claro que sim, meu amor. Jonathan é educado, trabalhador, te trata como uma princesa. O que mais uma mãe poderia querer para sua filha?" Do lado de fora, Cibele podia ouvir os convidados chegando. Risadas, conversas animadas, o som do órgão sendo testado. Cerca de 100 pessoas viriam testemunhar sua união com Jonathan Mendes, o homem que havia conquistado seu coração com sua gentileza e atenção. Eles se conheceram 2 anos atrás, em uma cafeteria próxima ao escritório onde Cibele trabalhava como designer gráfica. Jonathan havia derrubado o café em sua blusa sem querer, se desculpado profusamente e insistido em pagar a conta de limpeza. Uma semana depois, ele voltou à cafeteria no mesmo horário, com flores, perguntando se poderia compensar o incidente com um jantar. O namoro foi um conto de fadas. Jonathan era atencioso, romântico, sempre presente. Trabalhava como consultor financeiro e viajava ocasionalmente, mas sempre ligava, sempre mandava mensagens. Apresentou Cibele à sua mãe, Dona Marlene, uma senhora doce que a recebeu de braços abertos. O único membro da família que Cibele nunca conheceu pessoalmente foi Rafael, o irmão mais novo de Jonathan, que trabalhava em uma plataforma de petróleo e raramente estava em terra firme. "Ele não vem para o casamento?" Cibele havia perguntado meses atrás, quando enviaram os convites. "Rafael é complicado", Jonathan havia respondido, um tom estranho em sua voz. "Nós não somos muito próximos. Ele vive no próprio mundo." Cibele não insistiu. Cada família tinha suas dinâmicas, e ela não queria pressionar. A porta da sacristia se abriu e Marina, sua melhor amiga e madrinha, entrou radiante com o vestido lilás. "Noiva! Os convidados estão todos aí, e menina, o Jonathan está nervoso, mas lindo de morrer naquele terno." Marina deu um grito abafado de empolgação. "Você está pronta para se tornar a senhora Mendes?" Cibele respirou fundo, sentindo borboletas no estômago. "Mais do que pronta." "Então vamos lá, porque daqui a meia hora você vai estar casada." As duas amigas se abraçaram, rindo. Carmen começou a chorar novamente, o que fez Cibele e Marina rirem mais ainda. Era um momento de pura felicidade, daqueles que parecem suspensos no tempo. Do lado de fora, o sino da igreja tocou, indicando que a cerimônia estava prestes a começar. 15 minutos antes da cerimônia começar, Jonathan estava no pequeno escritório anexo à igreja, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Suas mãos tremiam levemente. "Calma, filho", disse Padre Augusto, o celebrante que havia conhecido Jonathan durante os encontros de preparação matrimonial. "Nervosismo de noivo é normal." "Não é só isso, padre", Jonathan admitiu, passando a mão pelos cabelos. "É que é um grande passo, sabe? Estou mudando minha vida completamente." "O matrimônio é mesmo uma grande mudança", concordou o padre sorrindo. "Mas pela forma como você fala da Cibele, tenho certeza de que fizeram a escolha certa." Jonathan assentiu, mas um músculo em sua mandíbula se contraiu. Havia algo em seus olhos, um lampejo de culpa, talvez, ou medo, que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Os padrinhos entraram, animados, fazendo piadas para aliviar a tensão. A igreja começava a encher. Jonathan posicionou-se no altar, olhando para as pessoas que amava. Sua mãe, Dona Marlene, na primeira fileira já chorando. Amigos, colegas de trabalho, a família de Cibele. O órgão começou a tocar a música de entrada.
Os padrinhos e madrinhas começaram a procissão. O coração de Jonathan acelerou. Foi então que ele viu. Na entrada principal da igreja, uma figura masculina parou na soleira da porta. Alto, moreno, com uma jaqueta de couro sobre uma camisa social. O rosto era anguloso, marcado por uma barba por fazer, e os olhos, aqueles olhos castanhos que Jonathan conhecia desde a infância, estavam fixos nele com uma intensidade perturbadora. Rafael. O sangue de Jonathan gelou. Seus olhos se arregalaram e por um momento ele pensou que fosse desmaiar. Rafael não deveria estar ali. Não podia estar ali. Rafael começou a caminhar pelo corredor lateral, ignorando os olhares curiosos dos convidados. Ele não sorriu, não acenou. Apenas caminhava com determinação, como um homem com uma missão. Jonathan sentiu o pânico subir pela garganta. Ele fez um movimento quase imperceptível, um pequeno aceno de cabeça negativo, uma súplica silenciosa. Não. Por favor, não. Mas Rafael não parou. Ele seguiu até a sacristia, onde Cibele estava se preparando. Padre Augusto, percebendo a palidez repentina de Jonathan, sussurrou. Está tudo bem, meu filho. Eu preciso... Pode me dar um minuto? Jonathan engoliu seco. A noiva está prestes a entrar. Só um minuto, por favor. Mas antes que Jonathan pudesse sair do altar, a música mudou. Era o Canon em D de Pachelbel, a música que anunciava a entrada da noiva. As portas duplas da igreja se abriram, mas não era Cibele quem apareceu. Era Rafael, segurando a maçaneta da porta da sacristia, olhando diretamente para Jonathan com uma expressão que misturava dor, raiva e determinação. E ao lado dele, pálida como um fantasma, com o véu ainda sobre o rosto, mas os olhos visivelmente arregalados, estava Cibele. 10 minutos antes. Cibele estava dando os últimos retoques na maquiagem quando ouviu batidas firmes na porta da sacristia. Deve ser o padre avisando que está na hora, disse Marina, indo abrir. Mas não era o padre. Um homem que Cibele nunca tinha visto estava parado ali. Ele era claramente irmão de Jonathan, os mesmos olhos castanhos, a mesma estrutura óssea, embora com um ar mais cansado, mais vivido. Você é Cibele? Perguntou ele, sua voz grave e urgente. Sim, você deve ser Rafael, o irmão do Jonathan. Cibele sentiu uma pontada de alegria. Que bom que você conseguiu vir. Jonathan vai ficar tão... Eu preciso falar com você. Agora. A sós. Rafael a interrompeu, e havia algo em seu tom que fez o sorriso de Cibele desaparecer. Rafael, a cerimônia vai começar em... Carmen começou. Por favor. Rafael olhou diretamente para Cibele. 5 minutos. É importante. Mais importante do que você pode imaginar. Cibele olhou para Marina e sua mãe, confusa. Algo na expressão de Rafael a deixou inquieta. Havia um desespero ali, uma urgência que não combinava com o momento. Tudo bem, ela disse lentamente. Mãe, Marina, vocês podem nos dar um minuto? Cibele, a cerimônia! Sua mãe protestou. Só um minuto, por favor. Relutantes, Carmen e Marina saíram, fechando a porta. Cibele ficou sozinha com o cunhado que nunca havia conhecido. Rafael, o que está acontecendo? Jonathan está bem? Rafael fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. Quando os abriu novamente, Cibele viu algo ali que fez seu estômago revirar. Pena. Cibele, eu... Não há uma forma fácil de dizer isso, ele começou, a voz tremendo levemente. Vim aqui porque não conseguiria viver comigo mesmo se deixasse isso acontecer. Você parece uma boa pessoa e não merece. Rafael, você está me assustando. Meu irmão. Ele pausou, engolindo em seco. Jonathan não pode se casar com você. Cibele deu uma risada nervosa. Como assim não pode? Nós estamos literalmente prestes a... Porque ele já é casado. O mundo de Cibele parou. As palavras não fizeram sentido de imediato. Era como se Rafael estivesse falando em outro idioma. Ela o encarou, esperando que ele sorrisse, dissesse que era uma brincadeira de mau gosto, qualquer coisa. Mas Rafael não estava sorrindo. O quê? Foi tudo que Cibele conseguiu sussurrar. Jonathan é casado com uma mulher chamada Paula. Eles têm uma filha juntos, a Sofia, de 5 anos. Eles vivem em São Gonçalo.
Eu não soube que ele estava fazendo isso até semana passada, quando minha mãe mencionou o casamento. Eu estava fora, trabalhando, e quando voltei e investiguei, descobri tudo. Cibele sentiu as pernas bambear. Ela se apoiou na cadeira ao lado. Não, isso não faz sentido. Jonathan, ele não usaria aliança. Eu conheço a vida dele. Ele tira a aliança quando está com você. Rafael tirou o celular do bolso. Cibele, eu tenho provas. Fotos, documentos. A certidão de casamento dele data de 7 anos atrás. Com mãos trêmulas, Rafael mostrou o celular. Cibele viu foto após foto. Jonathan com uma mulher loira, ambos sorrindo. Jonathan segurando uma menina pequena de cabelos cacheados. Uma foto de família em frente a uma casa que Cibele nunca tinha visto. E então, uma certidão de casamento oficial com o nome completo de Jonathan e a data. 14 de março de 2018. As fotos mais recentes tinham datas, algumas de meses atrás. Uma era de 3 semanas atrás. Jonathan e a menina em um parque. Não. Cibele sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não. Eu sinto muito, Rafael disse, e sua voz estava genuinamente quebrada. Eu realmente sinto, mas você precisa saber a verdade antes de cometer um erro que vai destruir não só sua vida, mas a vida dela também. Paula não sabe de você. Sofia não sabe. Jonathan está levando uma vida dupla há 2 anos. Como isso é possível? Cibele mal conseguia respirar. As viagens. Ele dizia que eram a trabalho. Ele tem 2 telefones. 2 vidas. Quando ele diz que está viajando a trabalho para você, ele está com a família dele. Quando diz para Paula que está viajando, ele está com você. Cibele se sentou pesadamente, o vestido de noiva parecendo sufocá-la de repente. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível. Os fins de semana que Jonathan dizia ter reuniões. Os feriados em que ele precisava visitar a mãe sozinho porque ela estava doente. Às vezes que ela tentava visitá-lo de surpresa e ele sempre tinha uma desculpa para não poder recebê-la. Por que você está me contando isso? Ela perguntou, a voz embargada. Porque agora? Porque eu voltei da plataforma semana passada e descobri. Confrontei Jonathan anteontem quando ele não pôde mais negar. Ele me implorou para não dizer nada. Disse que ia consertar tudo depois, que tinha um plano. Mas eu não posso deixar isso acontecer. Você não merece isso. Paula e Sofia não merecem isso. Cibele levantou os olhos para Rafael, lágrimas escorrendo por seu rosto, manchando a maquiagem. Ele não te ama, Cibele. Não da forma que você merece ser amada. E eu sei que isso está destruindo você agora, mas... Rafael hesitou. Você ainda pode sair daqui com sua dignidade. Pode ainda ter uma chance de ser feliz de verdade. A porta se abriu e Marina apareceu, alarmada. Cibele, são 3 minutos para... Ela parou ao ver a amiga em lágrimas. O que aconteceu? Cibele olhou para Marina, depois para Rafael, depois para seu próprio reflexo no espelho. A noiva perfeita, no dia perfeito, prestes a se casar com o homem perfeito. Tudo era uma mentira. Foi assim que Cibele se viu caminhando em direção ao altar. Não como uma noiva radiante, mas como uma mulher em busca de respostas. Rafael foi ao seu lado, como um guarda silencioso. Quando as portas se abriram e todos viram não a entrada triunfal da noiva, mas sim aquela procissão tensa e inesperada, um murmúrio preocupado percorreu a igreja. Jonathan, no altar, estava branco como papel. Cibele. Ele começou, tentando sorrir, mas o sorriso morreu em seus lábios quando viu a expressão dela. Ela subiu os degraus do altar, o véu ainda cobrindo parcialmente seu rosto, as mãos segurando o buquê com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Cibele, o que... Jonathan tentou novamente. Jonathan tentou. Você tem uma esposa, ela disse, e sua voz ecoou pela igreja silenciosa. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do que ela está falando? Dona Marlene se levantou da primeira fileira, confusa. Jonathan olhou de Cibele para Rafael e seus olhos se encheram de algo que Cibele reconheceu imediatamente. Culpa. Não surpresa, não confusão.
Culpa pura e crua. Jonathan! Cibele insistiu, e agora sua voz quebrou. Diz que não é verdade, por favor, diz que seu irmão está mentindo. Mas Jonathan não disse nada. Ele apenas ficou ali, parado, como um criminoso flagrado. Filho, do que ela está falando? Dona Marlene subiu no altar, agora com medo na voz. Jonathan! Foi Rafael quem falou. Mãe, ele é casado. Com a Paula. Há 7 anos. Eles têm a Sofia. Dona Marlene cambaleou e foi amparada por uma das convidadas. Paula, Sofia, mas... A senhora sabia? Cibele se virou para a sogra, uma nova onda de horror a atingindo. Eu sabia do passado dele, mas ele disse que havia se divorciado. Jonathan, você me disse que tinha se divorciado da Paula há anos. É mentira, Rafael disse, implacável, mostrando o celular. Eles ainda vivem juntos. Sofia comemorou o aniversário de 5 anos mês passado e ele estava lá. Tem foto. Os convidados estavam em pé agora, alguns chocados, outros curiosos, todos querendo ver e ouvir melhor o que estava acontecendo. Jonathan. Cibele subiu mais um degrau, ficando de frente para ele. Tirou o véu lentamente, revelando o rosto manchado de lágrimas e máscara borrada. Olha para mim. Olha para mim e me diz a verdade. Jonathan finalmente levantou os olhos. E pela primeira vez desde que Cibele o conheceu, ela viu quem ele realmente era. Não o homem gentil e atencioso, não o namorado perfeito, mas um homem egoísta, covarde, capaz de destruir vidas por sua própria conveniência. Ele começou, e sua voz falhou. Cibele, eu posso explicar. Explica, ela ordenou. Explica para toda essa igreja como você pediu uma mulher em casamento quando já era casado. Explica como você me fez acreditar que eu seria sua esposa quando você já tinha uma. Explica como você olhou nos meus olhos todas as noites e disse que me amava enquanto mentia sobre cada aspecto da sua vida. Eu te amo, Jonathan sussurrou desesperado. Cibele, eu realmente te amo. É por isso que... Amor? A voz de Cibele ecoou pela igreja, cheia de uma dor tão profunda que todos se arrepiaram. Você acha que isso é amor? Amor não mente, amor não engana, amor não destrói. Filho, isso é verdade? Dona Marlene chorava abertamente agora. Você ainda é casado? Jonathan fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia lágrimas ali também. Mas Cibele não sentiu pena. Sentiu apenas uma raiva fria e devastadora. Sim, ele finalmente admitiu, a voz um fio fraco. Sim, eu ainda sou casado com a Paula. O caos explodiu na igreja. Gritos, exclamações chocadas, conversas altas. Marina correu para Cibele, abraçando a amiga. Carmen subiu no altar e deu um tapa em Jonathan que ecoou pela igreja. Como você ousa? Ela gritou. Como você ousa fazer isso com minha filha? Eu ia consertar tudo, Jonathan disse patético. Eu ia pedir divórcio, Quando? Cibele gritou. Quando, Jonathan? Depois de me fazer de idiota, depois de me casar em uma cerimônia falsa, depois de me fazer cometer bigamia sem nem saber? Eu não sabia como resolver isso, ele admitiu, e agora chorava abertamente. Eu amo vocês duas, eu amo a Sofia, eu não queria perder ninguém. Então você ia manter as duas? É isso? Cibele sentiu náusea. 2 esposas, 2 vidas, feliz para sempre? Rafael colocou a mão no ombro de Cibele. Vamos, você não precisa ouvir mais nada dele. Mas Cibele não se mexeu. Ela tirou o anel de noivado, aquele anel lindo que Jonathan havia escolhido com tanto cuidado, e o jogou aos pés dele. Eu te perdoo, ela disse. E sua voz estava calma agora, morta. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu mereço seguir em frente sem carregar o peso do seu veneno. Mas que uma coisa fique clara. Você não quebrou só meu coração hoje. Você quebrou minha confiança, minha fé nas pessoas, minha capacidade de acreditar em amor. Ela olhou ao redor da igreja para todos os convidados que a encaravam com pena. Obrigada a todos por virem. Lamento pelo transtorno. Não haverá casamento hoje. 3 meses depois. Cibele estava sentada no mesmo café onde havia conhecido Jonathan, mas dessa vez ela estava sozinha por escolha.
uma xícara de cappuccino fumegante à sua frente, um caderno aberto com esboços de novos projetos. A terapia estava ajudando. Lentamente, dia após dia, ela estava reconstruindo os pedaços de si mesma que Jonathan havia quebrado. Havia descoberto que ele tinha, de fato, mantido a farsa por 2 anos completos, dividindo seu tempo meticulosamente entre 2 famílias. Paula havia entrado em contato 1 semana depois do dia do casamento, devastada, pedindo desculpas por algo que não era sua culpa. Elas haviam conversado longamente. 2 mulheres enganadas pelo mesmo homem, e embora não tivessem se tornado amigas, havia um entendimento mútuo ali. Paula estava processando o divórcio. Sofia estava em terapia infantil. Jonathan havia perdido o emprego quando o escândalo vazou nas redes sociais. Dona Marlene havia se desculpado pessoalmente com Cibele, explicando que realmente acreditava que o filho havia se divorciado anos atrás. E Rafael... Cibele sorriu ao lembrar. Rafael havia aparecido 1 semana depois daquele dia fatídico, para se certificar de que ela estava bem. Depois, voltou na semana seguinte. E na outra. Não com intenções românticas. Ambos deixaram isso muito claro, mas com uma amizade genuína, nascida de um dos piores dias da vida de Cibele. Eu não estava tentando ser herói, ele havia dito certa vez. Eu só... não podia deixar você se casar sem saber a verdade. Mesmo que isso significasse destruir minha relação com meu irmão. E como está isso? Cibele havia perguntado. Não falamos mais. E está tudo bem. Alguns laços de sangue não valem a pena manter. A porta do café se abriu e Cibele olhou para cima. Era Marina com sua energia contagiante de sempre. Pronta para a reunião com aquele cliente novo? Marina perguntou, sentando-se. Mais do que pronta, Cibele respondeu, e percebeu que era verdade. Ela havia perdido muito naquele dia no altar. Perdido o homem que amava, ou melhor, o homem que ela pensava amar, porque agora entendia que havia se apaixonado por uma ilusão. Perdeu a ingenuidade, a capacidade de confiar cegamente. Mas ela havia ganhado algo também. Ganhara força. Ganhara a certeza de seu próprio valor. Ganhara a convicção de que merecia algo real, algo verdadeiro, algo que não precisasse de mentiras para sobreviver. Você está diferente, Marina observou, estudando a amiga. Mais forte. Estou me tornando quem eu deveria ter sido o tempo todo, Cibele respondeu. O celular dela vibrou. Uma mensagem de Rafael. Consegui aqueles ingressos para a exposição que você queria ver. Bora? Cibele sorriu. Não era romance. Não ainda, talvez nunca. Mas era algo real, algo honesto. E depois de 2 anos de mentiras, honestidade era o maior presente que alguém poderia lhe dar. Ela digitou a resposta. Bora sim. Obrigada por tudo, Rafa. A resposta veio quase imediatamente. Você não precisa agradecer por fazer a coisa certa. Mas ele estava errado. Num mundo onde seu próprio noivo havia mentido para ela por 2 anos, onde ele havia construído toda uma vida falsa, alguém que simplesmente escolheu a verdade, mesmo quando era dolorosa, mesmo quando destruía tudo, merecia toda a gratidão do mundo. Cibele fechou o caderno, pegou sua bolsa e se levantou. Marina a acompanhou, e juntas, elas saíram do café, de volta ao mundo, de volta à vida. O dia do casamento que nunca aconteceu havia sido o pior dia da vida de Cibele, mas também havia sido o dia em que ela foi salva de uma vida inteira de mentiras. E embora ainda doesse, embora ainda houvesse noites em que ela chorava, embora ainda houvesse momentos em que ela questionava sua capacidade de julgar pessoas, ela estava livre. E liberdade, descobriu Cibele, era mais valiosa que qualquer véu de noiva. 1 ano depois, Cibele inaugurou seu próprio estúdio de design. Na parede da recepção, ela pendurou uma foto daquele dia fatídico. Não do momento da confrontação, mas uma foto que Marina havia tirado horas depois, quando já estavam em casa. Cibele ainda estava com o vestido de noiva, mas sem o véu, a maquiagem borrada, mas seus olhos brilhavam com algo novo. Determinação, força, renascimento. Embaixo da foto, uma placa simples. Às vezes, o não que nos destrói é o sim que nos salva. Rafael estava lá na inauguração, assim como Paula e pequena Sofia,
que havia feito um desenho de boa sorte para a tia Cibele. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. 3 pessoas, destruídas pelas mentiras de um homem, agora reconstruindo suas vidas com verdade e apoio mútuo. Jonathan nunca mais entrou em contato. E estava tudo bem, porque Cibele havia aprendido a lição mais importante de todas: que ela não precisava de um final feliz com Príncipe Encantado. Ela só precisava de um começo honesto consigo mesma. E esse, finalmente, ela tinha.